Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar, dar início à nossa aula, que está tratando das visões teológicas modernas até demais, diga-se de passagem. E hoje nós vamos começar aí destacando uma das mais prejudiciais à igreja, que é a teologia da prosperidade. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, Te bendizemos na noite deste dia, por mais uma vez termos a oportunidade de estar reunido na Tua casa para poder estudar, aprender mais da Tua palavra. Agradeço, Senhor, pela vida de cada aluno que aqui já se encontra, aqueles que nos acompanham através das videoaulas também. Peço que os abençoe de forma especial, que tenhamos uma aula frutífera, abençoada, onde possamos refletir sobre a importância de estarmos firmados na sã doutrina, a fim de não sermos alvos fáceis, ó Pai, das tantas inovações que a todo tempo surgem no meio evangélico e tem levado muitos à apostasia. Nós pedimos que abra o nosso entendimento, ilumine a nossa compreensão, para que saiamos daqui mais abençoados e edificados. Em nome de Jesus oramos. Amém. Página 65, Teologia da Prosperidade. Na verdade, esse capítulo ele sequencia o assunto da semana passada, onde nós começamos a falar sobre o movimento da fé. Os irmãos vão perceber que os nomes citados na semana passada, basicamente são os mesmos que estão diretamente relacionados como pais, fundadores deste movimento, também conhecido como Teologia da Prosperidade. O evangelicalismo brasileiro apresenta características apreciáveis, em algumas ocasiões, em outras preocupantes. Entre essas últimas está o gosto por novidades. Infelizmente, somos ávidos por novidades. É uma característica do mundo secular, mas que se manifesta também em nosso meio. O desejo constante por inovações, novidades. Líderes e fiéis sentem que, para manter o interesse pelas coisas de Deus, é preciso que de tempos em tempos surja um ensino novo, uma nova ênfase, uma nova experiência. Geralmente tais inovações têm sua origem nos Estados Unidos. Assim como outros países, o Brasil é um importador e consumidor de bens materiais e culturais norte-americanos. Isso ocorre também na área religiosa. Um movimento de origem americana que tem tido enorme receptividade no meio evangélico brasileiro desde os anos 80 é a chamada Teologia da Prosperidade. Também é conhecida como Confissão Positiva, Palavra da Fé, Movimento da Fé e Evangelho da Saúde e da Prosperidade. Perceba, os nomes variam, mas o princípio norteador, a doutrina, ou a falsa doutrina, a heresia, é a mesma. Por isso que, como já antecipei, os nomes dos fundadores que estão ligados ao movimento da fé são os mesmos da teologia da prosperidade, pois andam aí irmanados. Ao contrário do que muitos imaginam, as ideias básicas da confissão positiva não surgiram no pentecostalismo, e sim algumas seitas sincréticas da Nova Inglaterra no início do século XX. Todavia, por causa de algumas afinidades com a cosmovisão pentecostal, como a crença em profecias, revelações e visões, foi em círculos pentecostais e carismáticos que a confissão positiva teve maior acolhida, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. A história de seus dois grandes paladinos irá elucidar as raízes dessa teologia popular e mostrar por que ela é danosa para a integridade do Evangelho. Então, observe, há uma crítica sempre muito forte. Em algum tempo havia
essa crítica mais velada, mais comedida, mas depois tornou-se uma crítica mais ácida do movimento pentecostal, como se o movimento pentecostal fosse um berço ou fosse um nascedouro dessas grandes heresias. E nem sempre é. Às vezes é um meio muito grande e fácil de difusão, até porque as igrejas pentecostais, numericamente em relação às igrejas tradicionais, são maiores, a membresia, a quantidade de pessoas. Então, automaticamente, a difusão dessas heresias, quando elas recebem ou quando elas encontram receptividade no meio pentecostal, acaba sendo maior. Mas o que eu quero aqui dizer é que a origem, o nascimento dessas heresias nem sempre ocorre em um meio pentecostal. A difusão acaba sendo mais ampla, sim, no meio pentecostal. E a teologia da prosperidade está entre elas. Essas heresias que não nasceram no seio pentecostal, mas se notabilizaram no meio pentecostal. Eu diria até neopentecostal. Não pentecostal, mas neopentecostal, que é um movimento que surge depois do movimento pentecostal. Se nós traçarmos as raízes pentecostais da igreja brasileira, nós estamos falando do início do século passado. O movimento neopentecostal aí já veio uns 50, 60 anos depois. Então seriam meados dos anos, diríamos aí, os anos 70 do século passado, o movimento neopentecostal. E coincidiu também com a efusão desse movimento de teologia da confissão positiva, de teologia da saúde, da prosperidade, etc. Ele estava ganhando força nos Estados Unidos da América, concomitantemente estava nascendo e crescendo no Brasil essas igrejas neopentecostais. Então se uniram e houve esse movimento de difusão dessas heresias. Mais uma vez, traçamos aí como pioneiro o E.C. Kenyon. Nós falamos dele na semana passada, como pai do movimento da confissão positiva, do movimento da fé, que na verdade é um sincretismo com religiões orientais, religiões que lidam mais com a parte da ciência, da neurolinguística, do pensamento positivo, e isso acabou sendo abraçado no meio da igreja e trazendo essa confusão. Embora os adeptos da teologia da prosperidade considerem Kenneth Hagin o pai desse movimento, pesquisas cuidadosas feitas por vários estudiosos, como D. Harry McConnell, demonstram conclusivamente que o verdadeiro originador da confissão positiva foi E.C. William Kenyon. Esse evangelista de origem metodista nasceu no condado de Saratoga, no estado de Nova York. Se converteu na adolescência. Em 1892 mudou-se para Boston, onde estudou no Emerson College, conhecido por ser um centro do chamado movimento transcendental ou metafísico, que deu origem a várias seitas de orientação duvidosa. Então, olha o meio em que ele cresceu ministerialmente, teologicamente, um meio onde já alguns movimentos transcendentais, metafísicos, estavam sendo encorpados. E aí é essa mescla que tornou-se danosa para o Evangelho, claro. Uma das influências recebidas e reconhecidas por Kenyon nessa época foi a de Mary Baker Eddy, fundadora da ciência cristã. É um movimento mais científico do que propriamente cristão. Kenyon iniciou o Instituto Bíblico Betel, que dirigiu até 1923. Transferiu-se então para a Califórnia, onde fez inúmeras campanhas evangelísticas. Pregou diversas vezes no célebre Templo Angelus, em Los Angeles, da evangelista M. Semple McPherson. Quem é esta mulher? Fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. É uma igreja muito famosa, que também tem a sua origem lá na América, e tem esse templo famoso, que alguns lugares no Brasil usam o mesmo nome, Templo dos Anjos, no meio das igrejas do Evangelho Quadrangular, e
já começou aí essa mistura. O movimento quadrangular já é posterior ao movimento do pentecostalismo clássico brasileiro. Está mais próximo do neopentecostalismo do que propriamente do pentecostalismo clássico. Seguindo aqui a biografia de Kenyon, ele pastoreou igrejas batistas independentes em Pasadena, Seattle, e foi um pioneiro do evangelismo pelo rádio, com o programa Igreja no Ar. As transcrições gravadas de seus programas serviram de base para muitos de seus escritos. Cunhou muitas expressões populares no movimento da fé, como uma das expressões clássicas: o que eu confesso, eu possuo. Então, você percebe que é mais aquela questão de um mantra, parece mais um mantra, onde você repete, onde você usa a força da mente, onde você deseja muito algo e você materializa aquela força do seu pensamento através da palavra, em forma de confissão, em forma de ordenança, não em forma de pedido, isso é muito pobre, mas em forma de ordenança. Eu exijo, eu determino, eu confesso. Interessante que, se você ouvir as orações das pessoas, pastores, líderes, missionários, que sejam desse movimento, eles estão sempre fazendo orações nesse sentido. Eu exijo que esse mal saia do corpo dessa pessoa, eu determino a cura na vida, eu não aceito, eu rejeito e tal e tal. Quando você vai falar para eles assim, você vai confrontá-los dizendo: não, mas isso é forma de se dirigir a Deus em oração, exigir, determinar. Você pode perguntar a eles, eles vão dizer o seguinte: não, mas eu não estou falando com Deus, estou falando com a enfermidade. Ele está orando com o mal. Ele está dando uma ordem ao mal. Ele não está falando com Deus, está falando com o mal, com a doença, com a pobreza, com a miséria, e etc, etc. Então percebe, é exatamente assim que ele diz: não, eu estou dizendo, dando uma ordem no mundo espiritual ao mal que está na vida da pessoa, que seja, a doença, que seja a pobreza, que eles interpretam como um mal, um encosto em alguns casos. Então eles não oram a Deus em nome de Jesus. Eles se dirigem ao mal em seu próprio nome, usando o poder das suas palavras, exigindo, determinando e dizendo às pessoas que elas têm que tomar posse, sem ter dúvida, sem duvidar, e usando o poder da mente. Diga a si mesmo: eu estou curado. Diga para você mesmo: eu vou prosperar e tal, e ficar firmado nessa palavra. E aí, claro, nunca se interessando em saber a vontade de Deus, nunca orando em nome de Jesus, pedindo para que seja feita a vontade do Pai, etc, etc. Não, ele não segue esse caminho, mas sempre o caminho da confissão para poder possuir. Antes de morrer, em 1948, ele encarregou a filha Ruth de dar continuidade ao ministério e publicar seus escritos. Quais eram as crenças dos tais grupos metafísicos? Eles ensinavam que a verdadeira realidade está além do âmbito físico, por isso a expressão metafísico, está além do físico. A esfera do espírito não só é superior ao mundo físico, como controla cada um dos seus aspectos. Mais ainda, a mente humana pode controlar a esfera espiritual. Portanto, o ser humano tem a capacidade inata de controlar o mundo material por meio de sua influência sobre o espiritual, principalmente no que diz respeito à cura de enfermidades. Kenyon acreditava que essas ideias não somente eram compatíveis com o cristianismo, mas podiam aperfeiçoar a espiritualidade cristã tradicional. Mediante o uso correto da mente, o crente poderia reivindicar os plenos benefícios da salvação, expressão que eles usam, apenas tomando posse de tudo que os benefícios da salvação nos garante. E aí você precisa exercitar o poder da mente para você conseguir dominar no mundo espiritual e começar a dar ordens para que as coisas aconteçam no mundo físico. E aí você vai perceber que as revelações para que se possa ter êxito nessa esfera são revelações que não estão contidas na Bíblia, mas na maioria das vezes nos escritos desses
gurus, né, desses paladinos, desses pais, desses movimentos. Você não vai encontrar na Bíblia, você vai encontrar nos livros dele. E é por isso que eles são facilmente best-sellers. Escreve os livros, os segredos vital para determinar a cura, o segredo da prosperidade. E aí vende facilmente os milhões, porque lá estão as chaves, os segredos. Não estão na Bíblia, estão nos livros deles. Isso aí também é algo que caracteriza uma seita, caracteriza um movimento herético, quando as revelações elas não estão baseadas na Bíblia, mas estão lá contidas nos materiais dos seus ou fundadores ou disseminadores. Voltando aí ao Kenneth Hagin, que falamos muito dele na semana passada, foi o mais famoso aqui no Brasil. Os livros dele são os mais publicados dessa área e os mais utilizados como base e fundamento da famigerada teologia da prosperidade. Só que o grande detalhe que nós vamos observar aqui é que ele foi mais um plagiador de Kenyon do que propriamente alguém que tinha uma nova revelação. O grande divulgador dos ensinos de Kenyon, a ponto de ser considerado o pai do movimento da fé, foi Kenneth Irving Hagin. Ele nasceu em McKinney, Texas, com um sério problema cardíaco. Teve uma infância difícil, principalmente depois dos 6 anos, quando o pai abandonou a família. Pouco antes de completar 16 anos, sua saúde piorou e ele ficou confinado a uma cama. Teve então algumas experiências marcantes. Após 3 visitas ao inferno e ao céu, falamos aí disso semana passada, né? Fez algumas visitas ao inferno e ao céu, e aí depois o que aconteceu? Se converteu. Imagina que todo mundo, para se converter, tem aqui 3 vezes ao inferno e ao céu para poder se converter. Então teve, refletindo sobre Marcos 11, 23, 24, é tudo que exigir, falar o meu nome, se disser esse monte, passa daqui para lá, o poder de dar ordem no mundo espiritual. E aí ele chegou à conclusão de que era necessário crer, declarar verbalmente a fé e agir como se já tivesse recebido a bênção. Creia no seu coração, palavras dele, e decrete com a boca. E qual será o resultado? Será seu. Vocês veem que é sempre assim. E aí, irmão, é muito fácil. A regra é essa: você crê, você decreta ou determina. E a propósito, vocês decoraram o hino aí que eu dei para vocês decorar, a gente vai cantar na formatura, hein? Aquele hino lá, tá? É uma frase que você repete 827 vezes. Determine, 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 determine. É isso aí. Mas perceba, brincadeira à parte, é muito cômodo para eles, muito fácil. Porque a regra é: creia, determine ou decrete e receba. Se a pessoa não recebe, aonde que eles vão colocar a culpa? Você não creu. O problema está na sua fé. Ó, comigo deu certo. Aí chama 2, 3 lá que vai subir lá, né? Vai contar o testemunho. Eu cheguei aqui, assim, assim, assim. Aí tá vendo? Com ele deu certo, ele creu. Vamos ouvir mais alguém aqui. Aí vai mais alguém, vai dizer a mesma coisa, creu. Aí se outra pessoa não recebeu, a culpa é de quem? Você, o problema é seu, você que não creu. A regra é essa, é crer, determinar ou decretar e receber. Se não recebeu, o problema está aí na sua falta de fé. De vez em quando você vai ver, e é sempre esses, você percebe, as liturgias deles são baseadas em supostos milagres. Não vou dizer que não existem milagres, que não exista nenhum milagre, mas também é impossível dizer que tudo aquilo que se conta é tudo verdade. Eu acredito em alguns, sim, pela genuinidade da fé de algumas pessoas, pela pureza da fé de algumas pessoas. Eu acredito em alguns milagres, mas não dá para acreditar em todos aqueles milagres. Todo culto é 100 milagres, 200 milagres, todo culto. Tem alguns que vai lá e no final do trabalho
Vamos ouvir agora os milagres, todo culto. E aí, levanta a mão quem recebeu. Aí chega lá o microfone. Qual foi o milagre? Eu cheguei aqui com esse dedinho aqui meio assim, ó, latejando. E aí, depois parou, não está mais latejando. Aí, glória a Jesus. E você aí? Uma dor de cabeça, não tem mais. E você? Eu estava com dor no estômago e tal, e outra aquilo. Teve um episódio aí num programa desse aí, que aí estava lá, microfone cor amarela, aí conta o milagre, aí o azul, o milagre, o verde, o milagre, o outro lá. Aí chegou em uma senhora lá com a mão levantada, aí perguntou, e o seu milagre? Não, eu cheguei aqui com aflição, um peso muito grande, eu sentindo assim como se eu de fato estivesse perdido a caminho do inferno, mas depois do culto eu estou sentindo a minha alma leve, como se de fato eu tivesse sido salva por Jesus. Aí o pastor, tá, mas e o milagre? Não, eu senti que eu fui salva. Tá, um milagre, eu quero saber o milagre. Vai para a bandeira azul, bandeira azul. Tá aí, você foi salva, e daí? E daí? Você não dá ibope nenhum chegar aqui e dizer que foi salvo. Quem vai ser atraído por isso? Quem vai ser estimulado a vir na igreja por causa disso? Não, quero falar alguma coisa, nem que seja uma unhazinha encravada que desencravou na hora da oração. Salvação não interessa. Salvação não interessa. Então sempre isso, milagre, aí mostra foto, aí mostra o vídeo, papapá, aquela coisa. Para quê? Para atrair pessoas. Que vai vir sempre confiando nesse mantra. Você vê que não tem exposição bíblica, não tem confissão de pecado, abandono de pecado, mudança de vida, discipulado, batismo. A maioria dessas igrejas, as pessoas participam de Santa Ceia sem batismo. Participam de Santa Ceia sem batismo. Tive um aluno de uma ocasião atrás, que ele estava lá pela região de São Paulo mesmo, a trabalho, não sei se foi fazer compras e tal, e aí resolveu ir em uma dessas igrejas. E aí, coincidentemente, no dia que ele chegou, estava tendo ceia, coisa muito rara, mas estava tendo ceia nesse dia. E ele disse que, à medida que ele entrou, o obreiro já na porta deu a ele já um kitzinho com pão e o cálice. Pô, segura aí que hoje tem ceia. Mas você nem perguntou se sou crente, se eu não sou crente. Não, isso aqui chegou, pegou. Chegou, pegou. Entrou, pisou na porta, a ordem pisou na porta, já dá o kitzinho com pão e o cálice, que daqui a pouco vai ter a ceia. Todo mundo que entrava, como entrava, do jeito que entrava, não interessa, participava. Por quê? Porque não tem essa consciência, a mentalidade de ser corpo de Cristo, de ser igreja, de ser membro, de ter sido regenerado, nascido de novo. Gira tudo em torno desse negócio aqui, ó. E a expressão é essa mesmo, literal, um negócio. De usar a fé, usar, em alguns casos, a simplicidade de alguns e a ganância de outros para movimentar essa máquina do negócio aqui. Agora, você pode aí, de vez em quando eu boto na TV lá, e para não ficar desatualizado, saber o que está acontecendo, eu boto lá e fico assistindo também. Você não ouve uma mensagem sobre o sangue, sobre a cruz. Desafio, pode ver lá, se você vê, você filma lá e traz, eu quero ver também, uma mensagem lá que fale, arrebatamento, nunca ouvi mensagem de arrebatamento, preparar para a volta de Jesus. Se você já ouviu, eu de vez em quando eu assisto lá para ficar mais ou menos inteirado do que está acontecendo aí fora. Nunca ouvi falar de mensagem preparando alguém para a volta de Jesus. Nunca ouvi falar de mensagem falando para santificar, abandonar o pecado e tal, andar. Nunca ouvi falar de uma programação de discipulado para descer as águas. A conversa é sempre a mesma. Cura, prosperidade. Cura, prosperidade. Cura, prosperidade. Cura e prosperidade. E não é o que o povão aí fora quer? Por isso que a igreja está assim, ó. Kenneth Hagin, vamos a ele aí. O grande divulgador dos ensinos de Kenyon, a ponto de ser considerado pai do movimento, foi Kenneth Hagin. Nasceu, aliás, já falamos essa parte aqui, perdão. Vamos avançar aí, na página 67. Essa parte aqui inicial, o testemunho dele, que a gente até comentou na semana passada, nos slides que eu apresentei. Então vamos direto aí para essa parte aqui, ó, no meio aí da página 67. Hagin dizia ter recebido a unção divina
para ser mestre e profeta. Você perceba, nunca com uma base bíblica. É uma revelação, uma visão. Esse aqui então foi 3 vezes ao inferno, 2 ao céu, só para se converter. Imagina depois que converteu. Quantas visões e revelações. E aí ele vinha com essas histórias, recebeu uma visão, recebeu uma unção, recebeu algo especial. Em seu fascínio pelo sobrenatural, alegou ter tido 8 visões de Jesus Cristo só nos anos 50. Ou seja, só o que Jesus não apareceu para o apóstolo João depois de morto, o que não apareceu para o apóstolo Paulo, Pedro, só para ele aqui foi 8 vezes. Você vê o pessoal do tempo bíblico que não tinha a Bíblia, que não tinham a Bíblia como nós temos, não tiveram o privilégio de ter tantas visões, a gente com a Bíblia, e Jesus ainda vai ficar aparecendo toda hora para dizer alguma coisa que não está na Bíblia. Imagina que coisa absurda. E aí ele vai dizer que só a ele, Jesus, nos anos 50 apareceu 8 vezes, bem como diversas outras experiências fora do corpo. Por isso, entenda-se arrebatamentos. Segundo ele, seus ensinos lhe foram transmitidos diretamente por quem? Conversa é sempre essa, irmão. É sempre essa conversa. Diretamente do próprio Deus, mediante revelações especiais. Todavia, ficou comprovado posteriormente que ele se inspirou grandemente em Kenyon, a ponto de copiar, plágio, isso, crime, palavra por palavra, livros inteiros desse antecessor. Em uma tese de mestrado na Universidade Oral Roberts, este D.R. McConnell demonstrou que muito do que Reagan afirmou ter recebido de Deus não passava de plágio dos escritos de Kenyon. Qual foi a explicação dele na sua defesa? A explicação bastante suspeita dada por Reagan é que o Espírito Santo havia revelado as mesmas coisas aos dois. Episódio idêntico aconteceu com a fundadora do Adventismo do 7º dia, Ellen Goldwright. A mesma coisa. Os escritos dela, plágio de pessoas que vieram antes, e aí quando confrontada, a história foi a mesma. O mesmo Espírito que revelou a eles, revelou a ela, não havia plágio, o que havia era uma revelação que o Espírito compartilhou para ambos. Fica muito cômodo, né? Aí você lança-se no sobrenatural, e aí? Como é que você faz para provar o contrário? Aí as pessoas que cegamente acreditam neles, pronto, satisfeito com essa explicação. Não, eu não plagiei ninguém. O mesmo Espírito que revelou ele, revelou a mim. Pronto, já está explicado. Para quem cegamente confia neles, é satisfatória essa explicação. Quais foram os reflexos aí desses ensinos? Quais foram? Não, quais continuam sendo, infelizmente. Os ensinos de Reagan influenciaram um grande número de pregadores norte-americanos, a começar por Kenneth Copeland, seu herdeiro presuntivo. Outros seguidores que foram Benny Hinn, Frederick Price, John Avanzini, Robert Tilton, Marilyn Hickey, Charles Capps, Robert Freeman, Jerry Savelle, Paul, esse aqui já é o coreano, né? Faleceu há pouco. Paul, que depois mudou o nome para David Yong-Shu, entre outros. Em 1979, Doyle Harrison, que era genro de Reagan, fundou a Convenção Internacional de Igrejas e Ministros da Fé. Perceba que eles sempre se desligaram das suas igrejas, migraram de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra, fundaram suas próprias igrejas, sempre com a desculpa de que não eram compreendidos por outras igrejas, que não aceitavam a revelação que eles de Deus receberam e tinham que fundar, então, um novo ministério. Nos anos 80, os ensinos da confissão positiva e do evangelho da prosperidade chegaram ao Brasil. Um dos primeiros a difundi-lo foi Rex Rubin, Marilyn Hickey, John Avanzini e o famoso Benny Hinn. Seus livros aí, best-seller, né? Bom Dia, Espírito Santo. Tem outro lá que fala da cura também. A unção, esses livros. E sempre a mesma coisa. Determinando com a palavra, ordenando no mundo espiritual e a coisa acontece. Muitos
pastores no Brasil influenciados por Benihim, aquelas unção do caicai, do joga paletó e aquela coisa arada toda, tal de dar palitosada nos outros e cair e tal, soprar e tal, a pessoa, estou embriagada, meu Deus. Tinha uma época que isso daí recente, nos Estados Unidos, irmão, é berço dessas coisas todas aqui. Um pastor que difundiu muito isso na América, esse movimento aqui, pastor brasileiro, mas muito afamado em toda a América, né, principalmente a partir de Boston, Massachusetts, pastor Uriel de Jesus. E aí, ia todos esses pregadores de renome à igreja dele lá em Boston, para ouvir dele os ensinamentos. A mesma coisa, disse ele que foi arrebatado e recebeu do Espírito Santo visões especiais para escrever um livro que seria do mesmo quilate da Bíblia, da mesma revelação da Bíblia. E eu tinha ouvido falar muitas vezes desse livro, muitas vezes. Foi causa da sua exclusão, inclusive da denominação Assembleia de Deus, os escritos desse livro. E essa minha última ida lá aos Estados Unidos, 2 meses atrás, pela primeira vez eu tive acesso a esse livro. E por incrível que pareça, os vídeos que estão na internet, você pode digitar lá hoje, chegar no YouTube e digitar lá sobre o livro. Me fugiu o nome, eu vou tentar lembrar até o final o nome desse livro. E você encontra na internet o lançamento desse livro. Todas as pessoas que tocavam nesse livro caíam no poder. Você vai ver o vídeo lá. Pegava o livro, assim caía. Teve hora lá no vídeo lá que ele juntava um monte de jovem lá, irmãs lá, tudo com aqueles vestidos tipo roupa de anjo, e dava o livro e caía. Parecia aquela... Eu quase caí na gargalhada quando li o livro. Quase caí também. Mas é muita besteira, irmão. Muita besteira. Mas muita besteira mesmo, em tão poucas páginas. Uma coisa assim impressionante. Eu vou ver se eu lembro o nome do livro até o final para dizer. Mas essa onda, as pessoas gostam dessas inovações. Para a maioria das pessoas, o evangelho não basta. A mensagem do evangelho é muito pouco. Quero algo mais. Alguém que tenha ido ao céu e traga alguma coisa além do que está na Bíblia, uma outra extravagância, alguma outra coisa, sei lá, uma nova visão. E aí vem com essas histórias, a unção disso, a unção daquilo outro. E essa turma ganhou espaço no Brasil. Entre as primeiras manifestações do movimento estava a Igreja do Verbo da Vida, o Seminário Verbo da Vida de Guarulhos, a Comunidade Rema do Morro Grande, a Igreja Verbo Vivo de Belo Horizonte. Alguns líderes que abraçaram essa teologia foram Jorge Tadeu, das Igrejas de Maná, de Portugal, Cássio Colombo, do Ministério Cristo Salva, em São Paulo, o apóstolo Miguel Ângelo da Silva Ferreira, Igreja Evangélica Cristo Vive, no Rio de Janeiro. Também no Rio de Janeiro, R.R. Soares, responsável pela publicação da maior parte dos livros de Reagan, são todos publicados pela sua editora. Talvez a figura mais destacada dos primeiros tempos tenha sido a pastora Valnice Milhomens, líder do movimento Palavra da Fé, que já traz até no nome do seu ministério esse movimento, que conheceu os ensinos da confissão positiva na África do Sul. As igrejas brasileiras sofreram o impacto de uma avalanche de livros, fitas, apostilas sobre confissão positiva. Ricardo Godin, escrevendo uma crítica em 1993, ele faz a seguinte observação: com livros extremamente simples, Reagan conseguiu influenciar os rumos da igreja no Brasil mais do que qualquer outro líder religioso nos últimos tempos. E a literatura deles é simples mesmo, é quase assim, é coisa, do ponto de vista literário, é infantil, muito simples, mas as pessoas acreditam assim. Falo com a naturalidade, eu fui lá no céu e Jesus me pegou, me levou, me mostrou isso, me disse, meu filho, volta, faz isso e tal, e as pessoas tomam aquilo ali como mais verdadeiro do que a Bíblia. Alguns pontos chegam a ser contraditórios com a própria Bíblia. As pessoas têm mais coragem e audácia para refutar a Bíblia do que escritos desses homens. É a cegueira espiritual aliada pela avidez das novidades, né? Pela volúpia, pelas inovações.
Então é sempre um terreno fértil. Satanás dá a sua apimentadazinha e as pessoas estão sempre sendo engodadas por essas mensagens aí falaciosas. Conclusão, que na verdade aqui a teologia da prosperidade, ela completa o assunto da lição passada lá do movimento da fé. Além de apresentar ensinos questionáveis sobre a fé, a oração e as prioridades da vida cristã, e de relativizar a importância das Escrituras por meio de novas revelações, a teologia da prosperidade, através dos escritos de seus expoentes, apresenta outras ênfases preocupantes no seu entendimento de Deus, de Jesus Cristo, do ser humano e da salvação. Perceba, todas essa base da teologia sistemática, a doutrina de Deus, a cristologia, a pneumatologia, a soteriologia, fica tudo, irmãos, em bases não tão firmes. Por quê? Porque esses ensinamentos, enquanto lá na doutrina de Deus a gente entende a soberania de Deus, aí esses ensinamentos dizem, não é assim. Também você pode mover Deus no sentido de fazer a sua vontade, porque existem leis espirituais que obrigam Deus a realizar o que você quer, desde que você determine, usando a força da sua fé. Então, ou seja, já bateu num pilar da doutrina de Deus, a soberania de Deus. Vai bater em um outro pilar da cristologia quando vai tratar o sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário, a sua morte substitutiva, como sendo necessário para nos garantir benefícios terrenos, prosperidade, riqueza. Olha, Jesus sofreu, foi pobre, foi humilde, foi miserável em alguns casos, sofreu dores, enfermidades, para que você não precise passar por absolutamente nada disso. Ou seja, eles vão transformar a cristologia numa cristologia terrena, em que tudo que o Senhor Jesus enfrentou foi com o objetivo de lhe garantir benefícios terrenos, saúde, prosperidade. Não que você não possa ter, mas o que nós estamos dizendo é que eles simplesmente resumem a cristologia em uma garantia de benefícios terrenos para nós. Mais uma base que é ali muito fortemente atacada. A soteriologia também, já disse aqui, eles não vão tratar quase nada de salvação, não vão falar quase nada de céu, de necessidade de santificação, mudança de vida, regeneração, não é novo nascimento, não vão tratar desses assuntos. Eles vão falar que a salvação, ela é autenticada pela forma como você é abençoado na terra. Se você é uma pessoa abençoada na terra, isso é o selo, é a autenticação da sua salvação. Deus já está te abençoando aqui na terra, significa que você é de fato um filho de Deus. Você não está sendo abençoado na terra, há algo errado com a sua salvação. Porque como filho de Deus, você não deveria estar passando essa luta, aquela. As mesmas expressões utilizadas por Satanás quando tentou a Jesus. Tu és mesmo filho de Deus? Então por que está passando por isso? Eles vão usar os argumentos satânicos, fica claro. Então, irmãos, é preocupante, é perigoso. A partir dos anos 80, várias denominações pentecostais norte-americanas se posicionaram oficialmente contra os excessos desse movimento. Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja de Deus, autores como Charles Farrar, Gordon Fee, D.R. McConnell, esse outro aqui tem livros muito bons, o Hank Hanegraaff tem livros bons publicados no Brasil combatendo essas heresias, todos simpatizantes do movimento carismático, ou seja, pentecostais, mas que não concordam com essas heresias. Todos esses escreveram obras contestando a confissão positiva e suas implicações. Eles destacaram como, embora essa teologia pareça uma maneira empolgante de encarar a Bíblia, ela se distancia em pontos cruciais da fé cristã histórica. Como já disse aqui, a doutrina de Deus, cristologia, soteriologia, entre outras. No Brasil, 3 obras significativas publicadas
Em 1993, 30 anos atrás, quase, olha aí, o Evangelho da Prosperidade, de Alain B. Pieratti, o Evangelho da Nova Era, de Ricardo Godin, e esse aqui também da CPAD, Supercrentes, de Paulo Romero, alertaram solenemente as igrejas evangélicas para esse perigo. Olha, desde quanto tempo tem sido alertado acerca do perigo dessa teologia, e continua ganhando adeptos, continua crescendo. Quase 30 anos depois de serem identificadas e duramente combatidas, continuam crescendo. Ainda há muitos e muitos adeptos. Os programas de televisão, claro, hoje está diferente porque, na verdade, está se modificando o conceito de difusão, né, de mídia, difusora de informação. A TV tem saído, tem perdido protagonismo, né, para redes sociais, etc. Então a gente tem percebido essa mudança de configuração, na verdade, em nível mundial, mas ainda assim, quem estão nas grandes mídias são eles, difundindo essas teologias heréticas. Tristemente, para a gente encerrar aqui esse capítulo, tristemente, vários grupos, principalmente os que têm maior visibilidade na mídia, como acabei de destacar, estão cada vez mais comprometidos com essa teologia, desconhecida da maior parte da história da igreja. Ao defenderem e legitimarem os valores da sociedade secular, os quais são riqueza, poder, sucesso, ao oferecerem às pessoas o que elas ambicionam e não o que realmente necessitam aos olhos de Deus, tais igrejas crescem de maneira impressionante, mas perdem grande oportunidade de produzir um impacto salutar e transformador na sociedade brasileira. Então, irmãos, percebam, por que nós, evangélicos, de forma geral, somos estigmatizados por aqueles que não são evangélicos, principalmente aí os que querem pensar, entender e até maldosamente rotular o movimento evangélico como antropólogos, filósofos, sociólogos. Por que nós somos aí rotulados, estigmatizados como pessoas manipuladas, que são manipulados por esses líderes gananciosos, que são facilmente enganadas por esses homens sem nenhum pudor, sem nenhum caráter, mas que se aproveitam da simplicidade, da humildade da maioria da sua membresia? Por quê? Porque as igrejas que têm maior visibilidade na mídia são as igrejas que fazem isso. E aí, quando eles vão estudar o movimento evangélico, eles vão estudar o quê? A partir das igrejas que têm visibilidade. Eles vão pegar o vídeo desse pregador, o vídeo daquele, o programa de TV daquele outro programa. Aí eles vão fazer uma análise baseada nisso. As igrejas sérias, as igrejas cristocêntricas. Agora, claro, volto a dizer, com essa mudança dentro desse sistema de difusão de mensagem, né, migrando ali da centralidade de TV e rádio, e tendo essa oportunidade de se ampliar através das redes sociais, canais do YouTube, etc., etc., as igrejas sérias, as igrejas cristãs comprometidas com a Bíblia, têm podido difundir a verdadeira mensagem do Evangelho. Mas se você voltar a retroceder no tempo 10, 15, 20 anos, todos os programas de televisão são dessas igrejas. E aí quem está de fora e vai fazer uma análise do movimento evangélico, vai recorrer a isso, vai botar tudo no mesmo pacote. Vai falar, os evangélicos é isso aí, ó. É esse povo simples, humilde, que vai lá nessas grandes concentrações, atrás de um milagre, atrás de comprar um lencinho, atrás de pegar um envelopinho, atrás de receber uma imposição de mão lá do Santo dos Santos lá, como se autodenomina esses líderes. E aí quem está de fora faz essa análise. Fala, os evangélicos é isso aí, ó, coitado. Esse povo simples, humilde, manipulável. Graças a Deus que sempre houve, sempre haverá os remanescentes, os sinceros, os puros, os que desejam o céu,
os dispostos a abrir mão de tudo aquilo que os prendem a este mundo para ganhar a vida eterna, sempre houve e sempre haverá, mas nem sempre estes têm maior visibilidade. É por isso que a igreja evangélica sofre ataques, muitos. Às vezes você está lá, você é membro de uma igreja séria, cristã, você é um cristão sério, você vai evangelizar um amigo seu de trabalho, de escola, de faculdade, etc. Convidar ele para ir à igreja, você fala, vamos lá na igreja. Eles vão querer meu dinheiro. Já vai, não vou não, já sei como é que funciona isso daí, eu já vi eu sei como é que é esse esquema aí, tal, porque já generaliza, vai falar assim, não, obrigado, eu adoro, aí vai virar o desigrejado, eu adoro Deus em casa, Deus está em todo lugar, mas na sua igreja eu não vou não. Porque já vai achar que a sua igreja é como essas que eles analisam aí a partir dos programas, infelizmente. E aí como é que você vai explicar, fazê-lo entender a diferença? É muito complicado. Então, nós temos sofrido por causa desse movimento. Não vou falar mais muito sobre ele aqui, porque, como disse, tem muito a ver com o que foi tratado já na semana passada. A gente vai ganhar tempo para falar hoje ainda do movimento do G12, aqui na sequência. Mas só para dizer, tem essa Bíblia aí da prosperidade. Só uma frase para a gente pensar sobre isso. Ressuscitando aí o Leonard Ravenhill. Seu mais famoso livro, Por que tarda o pleno avivamento? Uma pergunta. E o livro se propõe a responder. E ele traz muitas respostas a esta pergunta. Dentre elas, uma aqui está. Por que é que tarda o pleno avivamento? Não sei se vocês conseguem ver aí a distância, mas a resposta que ele dá é a seguinte. A resposta é muito simples. Tarda, porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal do que em levar os perdidos ao arrependimento. Por que o verdadeiro avivamento tarda? Porque muitos pregadores, pastores, líderes estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação do que comprometidos em levar o perdido ao arrependimento do seu pecado. Então, dentro de um cenário como esse, o pleno avivamento continuará tardando, infelizmente. Vamos ao próximo capítulo. Esse aqui é um pouco maior, mas nós vamos falar dele. Hoje não teremos intervalo, o capítulo é grande, a gente vai falar dele, e aí encerrando, a gente já deixa para o final aí a nossa... Nem sei se tem alguma coisa, estou falando pela fé, isso aqui é o movimento da fé, tá? Eu estou confessando aqui no mundo espiritual, crendo que vai se materializar ali. Aí, ó. Mas se você mentalizar em um churrasco, quem sabe? Tem que ter muita fé, né? Nessa hora não é bom não. Vamos lá, movimento G12. O que está por trás do grupo dos 12? Quem já ouviu falar do G12? G12, M12, MDA, os nomes variam aí. Passar do tempo eles vão se readaptando aí, as suas nomenclaturas, se atualizando, cada vez buscando ficar mais atrativo ao público. Mas vamos entender aí. Preliminarmente, teceremos algumas considerações a respeito do tão propalado e comentado grupo dos 12. Aqui, G12, o grupo dos 12. A fim de que fiquemos inteirados sobre a origem desse movimento. É dever nosso, seja homem ou mulher salva por Jesus Cristo, procurar mostrar a nossos irmãos que têm uma fé pura e baseada na palavra de Deus, os ensinos e práticas antibíblicos que têm surgido em nosso meio, sobretudo no que diz respeito às heresias proferidas pelos adeptos do G12. As igrejas que abraçam esse movimento são outro ramificação, vamos chamar assim, que cresce muito. É um outro movimento que se alastra muito. Por quê? Vamos entender aqui facilmente. Mas, infelizmente, recheado de meias-verdades, semi-heresias, distorções da palavra de Deus. Então, nós precisamos entender isso aí e nos cuidar. Vamos falar da origem, como tudo começou. O G12 foi criado por um pastor colombiano, o grande expoente, fundador, originário do movimento
pastor César Castellanos Domingues, baseado em uma o quê? Nunca na Bíblia. Nunca na Bíblia. Uma visão que Deus lhe teria dado. Isso ocorreu depois que ele conheceu a igreja liderada pelo pastor David Yong-Soo, em Seul, na Coreia do Sul, onde o trabalho é feito através de igrejas com células, não em células, sim com células. A gente vai falar daqui a pouco a diferença. A exemplo dos grupos familiares, discipulados existentes no Brasil. Aqui, para início de conversa, por exemplo, a igreja evangélica com maior número de membros no Brasil e a maior igreja pentecostal do mundo é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É fato que ela cresceu, principalmente nos primórdios, no seu início, ela cresceu, por quê? Até foi um dos grandes lemas da Assembleia de Deus no século passado. Toda cidade, uma Assembleia de Deus. Onde tivesse uma cidade, um povoado, teria uma Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Algo que você vê na Assembleia de Deus, hoje você vê em outras igrejas, mas você não via antes. Você não via em igrejas históricas, batistas, metodistas, presbiterianas, que é o quê? Uma igreja sede de congregações. Essas congregações, por sua vez, elas se originaram de trabalhos, às vezes familiares, que se transformaram em ponto de pregação e cresceram tendo necessidade de virar uma congregação e que precisava de um respaldo espiritual, de uma liderança espiritual que na maioria das vezes estava numa sede de campo, um pastor que ali respaldava espiritualmente aquela congregação, colocava alguém com idoneidade moral, espiritual para cuidar daquele povo, e assim foi crescendo. As pessoas estavam afastadas da cidade, e aí tinha lá um lar, alguém cedia o espaço, o pastor enviava lá um obreiro, um cooperador, alguém que tinha um mínimo conhecimento bíblico, mas tinha sabidamente, notoriamente uma vida espiritual. Ele ia lá, fazia oração, lia a palavra, orava com o pessoal uma vez por semana, e ali fazia visita nas casas, daí a pouco aquela família já convidava outra família, já virava duas, na outra três, daqui a pouco já tinha que ir num espaçozinho, daí a pouco esse obreiro que ia lá esporadicamente já tinha que necessariamente estar lá constantemente, o apoio aumentava, aquele ponto de pregação acabava virando uma congregação. E, simultaneamente, isso estava acontecendo em outro lugar, em outro, e isso falando a nível de cidades, estado, Brasil. Sempre foi assim. Pequenos grupos familiares, ponto de pregação, congregação, lá estava um povo. E assim foi crescendo, algo que não acontecia em outras igrejas. Às vezes, tinha cidades que tinha lá 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, e você vai ter uma igreja dessas históricas, uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, talvez 2, 3, para atender uma demanda de 200, 300 mil pessoas. Cidades como essa, a Assembleia de Deus já teria uma sede e aí 40 congregações, cidades mais ou menos desse porte, 30 congregações, ou seja, a igreja se aproximando da pessoa, indo até mais próximo dela, do bairro, do povoado, facilitando a vida dela para reunir, para congregar, enfim. Ou seja, esse movimento é um movimento, vamos dizer assim, bíblico, claro. Esse movimento que eu estou citando aqui, da origem da nossa denominação, é um movimento em que você vai atender a necessidade do povo lá onde está. Na igreja sul-coreana, que em algum tempo tornou-se a maior igreja do mundo, liderada pelo pastor Paul e depois mudado para David Yong-Soo, era necessário ter esse movimento também de cultos domésticos, nos lares. Por quê? Porque a igreja, ali vizinho da Coreia do Norte, onde está sempre entre os maiores países, entre o topo de países perseguidores de cristão. Já na Coreia do Sul não tem perseguição, mas era muito difícil no começo, então tinha que fazer esses trabalhos distantes, mais simples, e a igreja foi crescendo nos lares. Esse pastor, ele percebeu esse formato lá,
E ele adaptou aqui, como nós vamos ver, e depois ele exportou esse movimento, dizendo ter recebido uma visão. Na verdade, ele viu lá como funcionou, mas lá funcionava, como aqui eu estou dizendo da Assembleia de Deus, dado uma necessidade, uma demanda, mas ele pegou aquilo ali e transformou num método, num sistema, num modelo de crescimento de igreja, de crescimento rápido, não crescimento bíblico, não crescimento fundamentado na palavra, mas de crescimento rápido. Técnicas de multiplicação, apostilas de crescimento rápido de igreja. E aí, irmãos, qual pastor que não quer saber qual o método de crescimento rápido? A maioria, não é? Não vou generalizar, mas a maioria quer crescer rápido, multiplicar rápido. Aí vem lá, método de multiplicação, crescimento. As apostilas eram com esses títulos que pipocava para todo lado. Como fazer a sua igreja crescer rapidamente e assustadoramente. E o outro está vendo as outras crescendo e ele sendo engolido, começou. É essa tal visão que nós vamos ver aqui. Então acontece, porém, que o pastor César, conforme relata em seu livro, o título do livro dele, Sonha e ganharás o mundo. Teve essa visão e transformou a sua igreja em grupos de 12, sendo ele próprio responsável por 12 líderes, estes por outros 12, cada um, e assim sucessivamente, numa progressão geométrica, 12, 12, 12, 12, né? Ele, o líder, pastoreou 12, ele era pastor de 12, esses 12, cada um tinha 12, que esses 12 mais 12, e assim vai nessa progressão geométrica. E aí, como isso entrou no Brasil? Aliás, deixa eu voltar aqui. Nesse sistema, o pastor é apenas e tão somente um supervisor de líderes, e não de um rebanho, de uma igreja, portanto. Ele deixou de ser pastor de toda uma igreja, ele passou a ser pastor de 12. E esses 12 tinham a responsabilidade de cada um pastorear 12. Então, os liderados desse 12 não tinham acesso ao pastor, tinham acesso aos seus líderes e os seus líderes ao pastor. Então foi essa descentralização, vamos dizer assim. E aí vamos perceber como isso foi aumentando e aqui no Brasil como isso se disseminou. O movimento baseado nesse princípio está aqui no Brasil, o pastor René Terra Nova, Ministério Internacional da Restauração. Por sua vez, um ex-pastor de onde? Da Igreja Batista. Você percebe, irmão? Eles sempre estigmatizam as igrejas pentecostais, mas as origens são sempre nas tradicionais. E depois consegue ganhar campo de crescimento nas pentecostais. Repito, por quê? Por causa dos números, aqui são maiores. Então, se igrejas pentecostais que têm membresia grande abraçam essa ideia, então o crescimento é mais rápido. Mas as origens são sempre nas igrejas tradicionais. Embora eles queiram colar em nós a pecha de, por sermos pentecostais, né? Pentecostal, crê em visão? Crê. Crê em revelação? Crê. Crê na atualidade dos dons espirituais? Crê. Então seriam mais fáceis, mais suscetíveis a acreditar nessas histórias. Eu fui no céu, voltei, fui, voltei, e agora estou com essa revelação. Os pentecostais iriam mais facilmente prontos a receber esse tipo de novas mensagens. Mas os tradicionais não são diferentes nesse ponto aí. A pastora Valnice Milhomens, né, da Igreja Nacional do Senhor Jesus, ex-membro de que igreja? Pois é. Pastor Robson Rodovalho, Comunidade Sara Nossa Terra, de Brasília. Recentemente também aderiu a esse movimento a Igreja Quadrangular, além de outros líderes de somenos importância. Segundo o pastor César Castellanes, o fundador lá, o colombiano, na visão, Deus lhe teria dito: sonha com uma igreja grande, ou uma grande igreja, porque os sonhos são a linguagem do meu espírito. A igreja que hás de pastorear será tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar, que de multidão não se poderá contar. Nessa mesma visão, Deus teria lhe perguntado: que igrejas gostaria de pastorear? De acordo com suas experiências, observou que os que têm êxito
são os que aprenderam a ter esperança, a sonhar, a projetar-se. Isso aqui tirado do seu próprio livro, aí as páginas citadas. Segundo ainda ele, César Castellanos, ensina que, pela utilização dos sonhos, todos nós podemos provocar transformações no mundo real, trazendo à realidade aquilo que incubamos em nossas mentes, ao afirmar que o mundo é dos sonhadores. Irmãos, teve época que essas expressões assim, elas inundaram as nossas igrejas. Incubar sonho, estar grávido de sonho, eu estou grávido do meu milagre, eu estou gerando o meu milagre. Eram expressões que pareciam assim ser tão, mas era recheada dessas inovações. Eu estou grávido do meu milagre e tal, estou incubando e não sei mais o que. A Bíblia sempre relegada a segundo plano. O movimento de relacionamento com Deus sempre sonho, visão, revelação, e a Bíblia sempre deixada lá, relegada a livro obsoleto, deixado de lado. O negócio era profundo, é sonho, é visão, é revelação, é no mundo espiritual, é da ordem, é anjo subindo, é anjo descendo e não sei mais o que, e a Bíblia sempre jogada de escanteio, e o povo gosta disso mesmo. Então, o mundo é dos sonhadores. Ele coloca uma condição para que recebamos tudo de Deus. Sabe qual é a condição? Se atrever a sonhar. Esta afirmação contesta com o que a Bíblia diz. Contrasta o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não existe absolutamente passagem alguma na Bíblia que se possa usar para endossar a afirmação de que os sonhos são a linguagem do Espírito de Deus. Há uma gritante diferença entre receber visões e sonhos de Deus e desenvolver os seus próprios sonhos, não é? Esse evangelho pervertido, como afirmou aí o saudoso pastor David Wilkerson, busca transformar homens em deuses. É-lhes dito: seu destino está no poder da mente. Transforme seus sonhos em realidade usando o poder da mente. Fique sabido, de uma vez por todas, que Deus não abdicará de sua soberania em favor do poder das nossas mentes, seja esse positivo ou negativo. Então, irmãos, é sempre esse movimento de transformar o homem em Deus e Deus em servo. É o que você sonhar, é o que você desejar, é o que você ousar, é o que você quiser, depende da sua fé. Se você atingir esse nível da fé e tiver coragem, ousadia para sonhar, Deus é obrigado a realizar. Perceba que é sempre essa inversão, transformando Deus em servo e transformando o servo em Deus. Devemos buscar a mente de Cristo, e sua mente definitivamente não é uma mente materialista. Não se focaliza no sucesso ou na riqueza. A mente de Cristo se focaliza na glória de Deus e na obediência à sua palavra. Foi assim que surgiu a visão para implantar o modelo dos 12, o conhecido G12, como igrejas em células de multiplicação, resultado de um visionário sonhador. Veja como ele se expressa. Abro aspas. Deus dá visões, revelações e sonhos àqueles que se submetem integralmente à sua vontade. Está lá no livro dele, Sonha e Ganharás o Mundo, página 33. Cremos sim nessa afirmativa, porém, desde que tudo seja em conformidade com a palavra de Deus e não de acordo com os desejos e caprichos pessoais. É no mínimo curioso o fato de o pastor César Castellanos enfatizar tanto as suas visões dadas por Deus, interrogação, não é? E que o levaram a criar esse movimento espiritual. Aliás, pelo que se sabe, todos os movimentos gnósticos, seitas e heresias até agora têm surgido sempre
com base em quê? Visões e revelações, conforme afirmaram, dados por Deus, todos eles. Ninguém vai dizer que recebeu uma visão do diabo, da carne. É sempre a mesma conversa. Ellen Goldwhite, mãe do Adventismo, uma revelação de Deus. O Joseph Smith, do Mormonismo, uma revelação de Deus. O Charles Taze Russell, Testemunho de Jeová, quem foi que conversou com ele? Deus. Kenneth Hagin, da Teologia da Prosperidade, mais uma vez, foi Deus. Você vê que e muitos dele batendo de frente um com o outro, entrando em choque um com o outro. Mas quem falou para esse aqui? Deus. Para aquele ali, Deus. Para o outro ali, Deus. Para o outro ali, Deus. E eles estão batendo cabeça. Mas foi Deus que falou com eles. E a Bíblia, que é o que nunca se contradiz, que é o livro que não entra jamais em choque, é o que revela a soberana, a perfeita vontade de Deus, sempre deixada para trás. Os livros deles, esse aqui, as apostilas dele, quando o movimento G12 ainda não perdeu a sua força, mas quando ele era febre mesmo, a novidade, que o povo gosta quando é novidade, hoje já não é tão novidade, mas quando era novidade, a conversa era as apostilas desse Bíblia, não, todo mundo estudando a apostila deles, ia para casa e fazia os questionários e tal, como a gente vai falar, e vai para os encontros, e tem isso, essa experiência e aquilo. Você não ouve falar de Bíblia, é sempre a revelação lá dos cidadãos, lá dessa turma aí. Irmãos, prato cheio para a gente bater o martelo, carimbo, heresia, a Bíblia fica de lado, e tudo baseado em revelações, prato cheio para a gente bater o carimbo, heresia. Entendemos ser bastante ridículo e até antibíblico dizer que os sonhos são a linguagem do Espírito de Deus. O Espírito Santo não nos traz sonhos, traz-nos realidade e poder para proclamarmos o Evangelho de Cristo e termos comunhão com Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, revela-nos a verdade a respeito de Cristo, realiza o novo nascimento e faz-nos membros do corpo do Senhor Jesus Cristo. Para o pastor César, somente após participar do encontro é que o crente recebe a cura interior, é liberto de qualquer maldição que tenha imperado em sua vida, bem como experimenta o verdadeiro arrependimento e o novo nascimento. Então, esse movimento foi o pai dos famosos encontros. Eu tenho, assim, uma objeção a alguns retiros espirituais que se faça, buscando aí ter um contato maior com Deus, mas o problema é sempre esses fundamentos nos quais estão baseados esses encontros. Para eles, a pessoa só nasceu de novo se participou do encontro. Só conheceu Jesus de verdade se seguiu à risca o que está lá descrito na apostila, aquele modelo, aqueles pontos, fez tudo. Se não fez tudo aquilo, essa pessoa não é uma pessoa que nasceu de novo, que conhece a Deus de verdade. Em alguns casos, o que eles preconizam nesse material, nem na Bíblia está. Aí é que a gente se preocupa. O encontro, afirma ele, é mais importante do que o batismo nas águas, do que o batismo no Espírito Santo, e equivale a todo um ano de assistência fiel à igreja. Ele afirma ainda que qualquer rejeição de uma pessoa que tenha ocorrido durante a gravidez, na infância, na adolescência, é o tema de maior tratamento dispensado durante o encontro. E cortar todas as maldições que venham por descendência, antepassado, gerações anteriores, e compreender com exatidão quem é Deus é um dos temas principais. E aí, já aqui algumas refutações. Biblicamente não há respaldo para essas heresias do colombiano. Se o tivesse, José, filho de Jacó, teria que ter passado por um tratamento promovido, um encontro, para livrar-se de tudo o que passou nas mãos de seus irmãos, bem como quando esteve preso no Egito. E o que dizer de Jó, que perdeu tudo o que possuía em um só dia, inclusive seus filhos? O apóstolo Paulo também precisaria desse encontro para quebrar as maldições, porque além de ter perseguido a igreja de Cristo, também consentiu na morte de Estevão. Portanto, não há sustentação bíblica para tais rituais.
Vamos pular aí direto para os princípios básicos do G12. Quais são os princípios básicos? Abordaremos a seguir os princípios básicos adotados pelo movimento que norteia os seus ensinos e práticas diárias de todos os seus adeptos. Enfatizamos mais uma vez que a igreja é em células e não com células. Por que essa diferença? O com células aqui é o que a gente falou de grupo familiar. A igreja em casa faz parte do corpo de Cristo. Sim, a igreja que está lá num ponto de pregação, lá na congregação, está vinculada à igreja. Mas a questão dele não é de unir, é fazer esse desdobramento. Muitas vezes, essas células, elas não têm conexão com o corpo. Diferentemente do que a gente diz, olha, para ter vida tem que estar ligado ao corpo. Pode estar lá na congregação, mas tem que estar ligado ao corpo. Pode estar lá no grupo familiar, mas tem que estar ligado ao corpo. Nesse caso aqui, eles acreditam que pode haver a igreja lá sem qualquer necessidade de ter uma união com o corpo, de ter um relacionamento com uma liderança instituída, com um pastor, um líder. Não, ele pode ser crente lá na casa dele, fazer um grupo lá e de lá já gerar outros grupos. Para isso, só precisa estudar a tal apostila, seguir aquelas regras, fazer aqueles rituais, etc. Então, é essa diferença que nós estamos aqui tratando. A diferença é que na igreja com células, estas estão intimamente ligadas à igreja, trabalhando para a igreja, e tem todo o apoio pastoral da igreja, enquanto que nessa tal igreja em células, na forma adotada pelo G12, estas são autônomas, independentes, funcionam como verdadeiras igrejas. Para ter ideia, nesse sistema, os crentes cuidam um dos outros. Não há pastor, mas tem o líder de célula. E tudo que é tratado lá na célula, com o líder de célula, fica lá. Ele não passa para o pastor, não é tratado pelo pastor, não é passado para a igreja. É lá na célula. A outra célula lá na célula. Na outra célula é lá. Nunca é tratado no corpo, na igreja. É sempre na célula. Cheio de segredos entre eles. Aquele círculo fechado que é uma célula. O que acontece lá, em hipótese alguma, pode ser passado para conhecimento do corpo. Cada problema de uma célula deve ser resolvido lá pelo líder dela e etc. Seguindo aqui, a igreja tem dois componentes básicos: a celebração e as células. O que é a celebração? É a reunião no templo. Observe o leitor que não é chamado culto, mas celebração. E a célula nas casas. Porém, segundo eles, a célula é mais importante do que o templo. A pessoa pode ficar sem vir ao templo semanas, meses, anos, desde que pertença a uma célula e preste ali obediência ao líder da célula. Na célula são recolhidos os dízimos, as ofertas. Na célula é celebrada a ceia. Na célula pode fazer o batismo em águas, desde que a pessoa não tenha condições físicas para ir ao encontro, onde na maioria das vezes é que ocorre o batismo. Pelo que se vê, o trabalho nas casas onde as células reúnem-se está acima de todo e qualquer trabalho realizado no templo. Ao contrário de que ocorre nas demais igrejas, que possuem grupos familiares, de discípulos, etc., e não as conhecidas células do G12, que desenvolvem trabalhos de aprendizado da palavra de Deus e que estão totalmente ligadas, dependentes de suas matrizes, sejam templos centrais ou congregações. Então, eu conheço igrejas que trabalham com esse modelo e que as pessoas que estão lá na célula, que só vão na célula, não vão na igreja, no templo, não participam da tal celebração, só lá na célula, não tem compromisso nenhum com Deus. Ela faz aquele trabalhozinho ali da célula, um trabalho de ensinamento, muito água com açúcar, doméstico. Às vezes nem lê a Bíblia, é uma reflexão lá de algum livro paralelo, um livro de devocional, e ali faz algum comentário. Trata-se mais como psicólogo, tratando de questões emocionais, pessoais e tal. E aí,
esse Castelhanos lá, que teve a visão de ter uma igreja gigante, ele perde a contagem da membresia, porque está se multiplicando, a célula tal tem tantos componentes, já multiplicou mais 12, mas ele jamais vai conhecer essas pessoas, porque essas pessoas não têm acesso a ele, pastor, o apóstolo, na maioria das vezes é apóstolo, não é nem pastor, a maioria dessa igreja é o apóstolo, o líder máximo é o apóstolo, mas quem é que tem proximidade com ele? São os 12 líderes que são treinados por ele para treinar os outros. As outras pessoas lá jamais vai ter acesso a ele, não vai ter contato com ele, e nem ele vai ter contato com essas pessoas, não vai discipular, não vai querer saber como é que está a vida. É responsabilidade do líder dela, que foi doutrinado pelo seu líder, que foi doutrinado pelo líder, até vir chegar nele, irmão, é a cadeia lá. Parece até aquele negócio de pirâmide financeira, né? Aquelas pirâmides financeiras que se faz aí, que o topo está lá em cima, não tem o menor contato. Não é o pastor daquela ovelha, não é o que vai discipliná-la se for necessário, que vai celebrar para ela a ceia, que vai batizá-la nas águas, que vai doutriná-la na palavra. Mas aí esse movimento cresce e a pessoa vai se ufanar de dizer que ele é o apóstolo, líder de um movimento que tem lá 5.000 crentes, 8.000 crentes, e ele conhece quanto? 12. E ele conhece 12, mas ele lidera um grupo de 6.000, 8.000, 3.000, mas ele só conhece 12, só se reúne com 12. O modelo dos 12, seguindo aí, após sua decisão para Cristo, vai para a célula e não para a igreja, onde permanece por 2 meses até participar do encontro. Assim, o novo convertido, após 1 ano de sua decisão, torna-se um líder de célula. Seria um pastor, mas não é, é um líder de célula. E começa então a formar o grupo de 12. Volto a dizer, eu conheço pessoas dessa igreja, eles são pressionados a formar rápido o grupo. É como se fosse uma empresa mesmo. Você já está aqui 1 ano, você ainda não formou o grupo de 12. E aí a pessoa sai desesperada, pega lá um sobrinho, um colega, ele tem que botar aquelas pessoas na sala da casa dela e fazer lá um trabalhozinho para poder dar satisfação ao seu líder. Já sou líder também, já tenho um grupo de 12, que eu consigo reunir semanalmente ou quinzenalmente lá em casa, e eu estou trabalhando com eles. Aí isso já vai contar nas estatísticas, já temos mais um líder que lidera mais 12. Eu conheço, é esse desespero. Eu via o auge, eu volto até a dizer, de tempos atrás, na época lá que eu trabalhava, eu tinha alguns amigos de trabalho que faziam parte desse movimento. Tinha que ver o desespero dele para conseguir formar os 12, a pressão que ele sofria do líder. E aí ele ficava convidando todo mundo lá para ir na casa dele e tal. Eu vou fazer um almoço, vou fazer um jantar, porque era fazer uma reunião que tinha que ter as 12 pessoas lá. E ali fazia aquele água com açúcar, ali um devocionalzinho e tal, e aí fazia um lanchezinho e tal, e aí voltava a marcar, até conseguir arrastar alguns daquele para ir para o encontro, e ali conseguir às vezes segurar um ou outro, através de uma experiência que, como a gente vai ver, lida mais com o emocional, com o sentimental, com o psicológico, do que propriamente com o espiritual, em alguns casos, não generalizo, mas em alguns casos. Por quê? Porque essa forçação, essa pressão de ter que formar o grupo, cada líder tem que formar líderes, e os liderados têm que se transformar em líder e ter outro grupo, para poder dar o tal do crescimento. E aí, esse é o segredo do grande crescimento. Como é que a sua igreja cresceu tanto? Essa pressão. Eu formo 12, obrigo os 12 a formar 12, e eles obrigam os dele a formar, e os números vai chegando, e eu saí de uma igreja que tinha 20 crentes, 40 crentes, 50, agora tem 4.000. Conhece quantos? Quase nenhum. Estão espalhados nas células aí, por aí afora. Aí você vai dizer que eu tenho uma célula lá na França.
que alguém foi para lá e conseguiu juntar, eu tenho uma célula lá e não sei aonde, está ligado à igreja dele. Nunca vai conhecer a pessoa, mas faz parte da membresia dele, multiplicou, avançou para as fronteiras, ou para além das fronteiras. Após a decisão, passou lá pela célula, foi ao encontro, e aí agora? Agora precisa fazer o tal do mapeamento espiritual, onde ele dá uma visão de sua jornada espiritual até então. Esse mapeamento está mais para o mapa do zodíaco, utilizado pelos espíritas, os astrólogos, do que para pessoas que se dizem cristãs. Depois, esta pessoa vai receber treinamento sobre novos relacionamentos, incluindo princípios básicos da vida cristã. Aí, integrar-se à célula como membro, aí faz o pré-encontro, composto de 4 palestras semanais, para então poder habilitar-se a fazer o encontro. Tudo seguindo lá as apostilas, quase nunca a Bíblia. Aí depois participa do encontro, que é um retiro espiritual de 3 dias, onde recebe ministração de arrependimento, perdão, quebra de maldição, libertação, cura interior, batismo no Espírito Santo, nas águas, bem como visão da igreja. Aí depois participa do pós-encontro, que consiste em 4 palestras semanais, a fim de consolidar o que aprendeu no encontro, mais uma vez utilizando lá de apostilas, quase nunca a Bíblia. Durante o encontro todos ficam em absoluto silêncio, sem se comunicar com ninguém, apenas durante as refeições é que podem se comunicar, mas mesmo assim nada deve ser comentado sobre o que está ocorrendo. Trata-se de prática chamada de nobre silêncio, que há muitos séculos, mais de 400 anos antes de Cristo, já era praticada por Buda. Hinos são cantados por repetidas vezes e sempre há uma música de fundo sem letra durante todos os trabalhos. Geralmente fundo melancólico, que mexe com emoções, gera quebrantamento, emocional. Desta forma é feita uma verdadeira lavagem cerebral nas pessoas. São técnicas psicoterápicas, em que há até um movimento de psicanálise chamado de catarse, que a pessoa tem que fazer regressão. Um ato teatral é encenado para que todos entendam o sofrimento na cruz. Isso aí mexe fortemente com a emoção também. Há uma apelação muito forte para o emocional, lidam com a emoção e o sentimento das pessoas. Pelo que se vê, observa-se o novo convertido é levado a seguir múltiplos rituais, alguns bons e até dignos de observações, porém outros sem qualquer fundamento bíblico, a exemplo do que é chamado de pré-encontro, de encontro. Cremos no que está escrito na Bíblia, que o pecador é perdoado, liberto de todo o seu passado mau e perverso, no momento em que aceita Jesus Cristo com sinceridade, arrependendo-se e se convertendo ao Evangelho. Portanto, não vemos razão alguma para participar desse encontro, no sentido de que, como ele preconiza, o arrependimento verdadeiro só vem depois do encontro, a conversão genuína só vem depois do encontro, o perdão, a quebra de maldição e a liberação para viver uma novidade só depois. Você não vai encontrar respaldo bíblico para isso. Aliás, o pastor César também comenta em seu livro que somente após o encontro é que o crente recebe a cura interior e é liberto de qualquer maldição que tenha imperado em sua vida. Somente, se não passar por esse encontro, não é perdoado completamente, não é curado completamente. O que equivale dizer que a palavra de Deus, o Evangelho, o sangue de Cristo, não foi suficiente para retirar do crente tudo o que havia contra ele no dia em que aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Bom, vamos avançar um pouco aí, vamos virar a página. (76). Vamos tratar sobre o encontro, que consiste em um retiro de 3 dias e que, conforme a visão, assim como ocorreu com o apóstolo Paulo, que passou 3 dias separado de seu contexto familiar e cultural, também todos precisam, após 2 meses de entrega a Cristo, participar. Era uma preocupação do pastor César Castelhanos, a retenção dos frutos, permanência dos novos convertidos na igreja, já que nem todos os que abraçavam o Evangelho permaneciam na igreja. Daí,
porque julga que somente através desses encontros é que podem continuar sendo crentes. Dizer que Paulo foi separado por 3 dias para ficar longe de seus familiares e de sua cultura é desconhecer onde ele se encontrava. Todos sabemos que o apóstolo estava a caminho de Damasco e, portanto, já estava separado do convívio familiar. O encontro dele nada tem a ver com o tal encontro patrocinado pelos da Visão na Colômbia. Esse raciocínio não procede. O encontro que Paulo teve com Deus foi aquele que todos nós experimentamos quando aceitamos a Cristo, quando nos arrependemos, nos convertemos e passamos a ter uma nova vida. Nos encontros são abordados vários temas, várias ministrações. Dentre muitas outras, fazemos referência aqui às seguintes. Arrependimento é um dos assuntos. Lá é explicado o genuíno arrependimento. É quando o crente declara detalhadamente seus pecados, chora, urra, entre parênteses, o termo é esse mesmo, que é utilizado muitas vezes. Ele precisa urrar, sentir dor por ter ofendido a Deus. Dizem que o verdadeiro arrependimento só se dá após a participação do novo convertido no encontro. Um outro tema, quebra de maldição. São ensinadas as causas das maldições e o Espírito Santo, seria ele, mostra as maldições e como quebrá-las. São ministradas as bases bíblicas, eu vou mostrar daqui a pouco algumas que eles torcem para dizer que são bases bíblicas para isso. Então são usadas essas bases sobre maldição hereditária e analisados os pecados familiares. Os crentes são levados ao arrependimento por identificação em lugar de seus pais. Então às vezes a pessoa tem que ir lá confessar pecado de antepassados, pais, avós, para que possa ser perdoados os pecados de outras pessoas, para que se quebre a maldição e ele seja liberado para viver a novidade de vida. Então, mais uma contradição bíblica. Libertação. Ocasião em que todos escrevem no papel todo o seu passado, fazendo uma lista de seus pecados, e todos, cantando e dançando, jogam no fogo esses papéis. Assim, sentem que foram totalmente libertados. Cura interior. Todos os encontristas são levados ao arrependimento por aceitar feridas e abrigar a amargura, ressentimentos, mágoas, iras e maus ressentimentos em relação às pessoas. Para tanto, é ministrada a cura, levando as pessoas a visualizarem mentalmente e sua formação desde a concepção, irmão. Tem que confessar pecado praticado desde o ventre. Aquele chute que você deu na sua mãe lá, ó, seu menino mau. Você não devia ter feito aquilo. Até ao dia do encontro, desde do ventre, lá fez sua mãe enjoar, porque você era cabeludo, olha que coisa feia. Sua mãe passou uma luta por sua causa. Até o dia do encontro, confessa tudo. Tem que lidar com rejeição, trauma de pecado. Imagine, irmão, um ambiente dominado pela emoção aflorada, fazendo você lembrar de situações da sua infância, adolescência, vidas passadas em alguns casos. Tudo isso com música de fundo, um ambiente ministrando através de teatralização, acho que é essa palavra, uma encenação teatral, e tudo movendo nesse sentido. E aí essa emoção muito forte, lidando com rejeição, trauma. É nesse momento em que todos precisam liberar perdão às pessoas envolvidas em cada fase, na infância, na adolescência, na vida adulta. Tem que perdoar até mesmo quem? Deus. Até Deus. Libera perdão para o pai, libera o perdão para a mãe, libera perdão para irmãos, libera perdão para familiares e perdoe Deus também, hein? Que às vezes a pessoa fica ressentida com Deus,
se julgando que ela é vítima de alguma ação de Deus contra você. Deus não me ama, Deus não me quer, por que eu nasci nessa família, por que eu sofri isso, aquilo, aí traz aquele ressentimento no coração contra Deus, traz aquela amargura contra Deus. Aí você tem que liberar perdão para Deus também. Ritos utilizados na igreja G12. O púlpito se transforma num palco de danças após o encerramento das celebrações. Quem já viu isso, irmãos? Quem já dançou lá? É carregada uma tocha pelo meio do templo, a fim de que todos toquem e possam assim ser abençoados. Unção com óleo passa para todos serem ungidos e receberem a bênção de Deus, podendo até levar para ungir suas casas. Oração do Caicai, ocasião em que oram pelas pessoas e estas caem por terra. Baseados em Atos 18, os homens das igrejas do G12 estão rapando suas cabeças e deixando a barba crescer em forma de voto, a exemplo do que o apóstolo Paulo fez. Conclusão. Afirmamos que a igreja em células, baseada na visão do grupo dos 12, abre mão de todos os princípios regimentais de sustentação da igreja como organização, eliminando pontos de doutrinas e princípios de liturgia e sistema de governo eclesiástico. Sabemos que as aberrações, as contradições e as discrepâncias vêm proliferando no contexto cristão odierno, têm se constituído afrontas àqueles que lutam e se esforçam pelo cumprimento da verdade e da coerência. É certo que não devemos ser juízes de ninguém, mas por outro lado, não devemos ser tolos e facilmente enganados. A visão de Deus para o mundo é Cristo, e não a tal visão que recebeu aí o Castelhanos. O aspecto mais perigoso da falsa doutrina é que se apresenta como verdadeira. Aparece como uma medida corretiva. Como assim? Ela vem para corrigir alguma coisa que está fora do lugar, que a Bíblia não é suficiente para corrigir. E é necessário uma nova visão, uma nova revelação para produzir essa correção, pretendendo restabelecer a verdadeira doutrina. É propagada por aqueles que têm convicção de ter recebido uma nova revelação ou uma interpretação melhor da verdade já estabelecida. Em quaisquer dos casos, tais pessoas convencem-se de estar certas e de que todas as outras estão totalmente erradas. Dizem que isso aqui eu já ouvi muito, e não faz muito tempo eu ouvi também de uma pessoa crente há muito tempo, que mudou de igreja, e coisa de 4 meses depois de ter mudado de igreja, me falou isso aqui, ó. Vocês vão ver aí agora. Dizem que somente agora, a partir do dia que abraçaram a visão, é que encontraram a verdade, em que pese muitos deles já se dizerem crentes há 5, 10, 20 anos ou mais. Desconhecem todo o seu passado como cristãos. Entendemos que não eram uma vez e que somente agora é que dizem ter encontrado a verdade e estarem na verdade. Não faz muito tempo eu ouvi uma pessoa dizer: quanto tempo eu perdi na igreja tal que eu estava, agora que eu entendo o que é evangelho. Você já ouviu isso também de alguém que participou desse movimento? Renegando todo o passado, numa igreja séria, numa igreja histórica, ou numa igreja pentecostal clássica, mas aí passou por esse movimento e diz: agora sim eu sou um cristão, agora eu nasci de novo, agora eu sei o que é evangelho, o que é igreja. Concluindo, dizemos que os defensores das doutrinas e práticas antibíblicas do G12 andam ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Fiquemos com o que a palavra de Deus nos diz. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já anunciamos, seja anátema, ou seja, maldito. Vejamos ainda o que o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 11, 3 e 4. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia,
assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Deixa eu passar aqui alguns poucos slides, não muitos, para nós já encerrarmos. Eu peguei aqui de uma igreja que é muito famosa pelo movimento G12 das células, e aí eu peguei alguns trechos dessa apostila, já em formato de slide, que vocês vão ver aqui, os slides de uma dessas igrejas, né, o que está contido na apostila, resumidamente em slides, defendendo as razões do movimento G12, do movimento celular. Vou começar com as bases bíblicas que eles usam, eles dizem que são bases, mas, claro, baseado na interpretação que eles fazem dos textos, para poder, então, defender a tese da necessidade do movimento em célula. Começando, eles usam Atos 20 e 20, já trazendo uma tradução aqui livre, né? Uma nova tradução na linguagem de hoje. A visão bíblica da igreja em célula. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Está vendo aí? Paulo fazia trabalho de células de casa em casa. Vão pegar esse texto. Claro, sempre, você já sabe que na igreja primitiva havia essa necessidade. Na igreja de Seul, de Poyong-Chu, vindo de um movimento anticristão para um movimento de abertura para o cristianismo, onde as igrejas se reuniam escondidas, era de casa em casa. Atos 12, 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Olha aí, a igreja era na casa de Maria, mãe de João, Marcos. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epineto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Então, olha aí, havia uma igreja na casa de Priscila e Áquila, igreja em célula, em casas, são os textos dele. Colossenses 4,15, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e em Ninfa, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Então, baseado nesses textos, ele diz, nossa visão de igrejas em casas é bíblica, porque na igreja primitiva, eles se reuniam nas casas, mas, mais uma vez, volto a dizer, estão tirando o contexto histórico, cultural, as razões por que a igreja se reunia dessa maneira. Na apostila deles está lá assim, razão das igrejas, ou de uma, aliás, valores de uma igreja em célula. As células são a coluna da nossa igreja. Cada casa, uma igreja. Cada membro, um ministro. A função mais destacada em nossa igreja é a função de líder de célula. Nenhum programa deve competir com as células. Evangelização emana da vida da célula. Então, o mais importante é a célula, a igreja em casa. Tendo um líder, não tem pastores, assim, alguns têm, vai mudando assim o formato litúrgico, mas a maioria é o líder maior, que é apóstolo, e aí tem os líderes de célula. Valores de uma igreja em célula. Cada crente é um ministro e deve se tornar um líder de célula. O sistema de clérigos e leigos é totalmente maligno. Que sistema é esse de clérigos e leigos? É esse sistema de pastores, presbíteros, evangelistas, ministrando ao povo, de uma liderança de ministros instituídos, ministrando à igreja. Eles dizem que esse sistema é maligno e uma grande ameaça para as células,
pois anula o conceito básico do sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, cada crente um líder, cada crente um ministro. Não precisa de outros líderes. Quando muito, um grande líder, um apóstolo. É quase que um papa, é como se fosse uma igreja católica aqui. Cremos que todos podem pregar, todos podem ensinar, todos podem expulsar demônios, todos podem orar com os enfermos e fazer tudo o que for necessário para a edificação do corpo. Então, cada um dá conta de si. Cada um é responsável por si. Olha como é cômodo para o líder maior, cada um por si. Cada um tem a sua responsabilidade. Deu algum problema, no máximo, procure o seu líder de célula. E o grandão lá, o apóstolo, que só arrotando a sua vaidade. Eu sou líder de 6.000. Eu sou líder de 4.000. Mas responsabilidade de disciplinar, de discipular, de visitar, de ungir o enfermo, de ir no hospital visitar um membro enfermo, de fazer o velório, faz aí na célula, na sua casa aí. Responsabilidade dele nenhuma, desse modelo. Valores ainda da igreja. Todos os níveis de liderança estão debaixo de cobertura e supervisão. Não existe líderes independentes em nossa igreja. Todos devem prestar conta a um outro líder, ao nível acima de autoridade. Então, aquele sempre o grupo de 12. Pessoas que não se submetem ao seu nível de liderança estão demonstrando que são desqualificados para liderar entre nós. O bom líder é também um bom liderado. Então, sempre essa multiplicação. Encerramos aqui apenas destacando o fato de que o movimento alega que o seu modelo é o modelo da igreja primitiva. Espalha as suas distorções através de encontros e reuniões marcadas pelo sensacionalismo, suspense, psicologia e misticismo. Utiliza ainda como grande força divulgadora as músicas que espalham a visão G12 de modo sutil. A maioria dessas igrejas tem fortíssimos ministérios de música e dança. E às vezes, sem perceber, a gente canta essas músicas, e tem até quem dança essas danças, e está, na verdade, difundindo esse movimento, cheio de heresias ali, né, ali nos meandros das letras e tal, cheio de questões antibíblicas. Encerramos aqui então dizendo: tomemos, pois, cuidados com as muitas inovações buscadas pelas igrejas da atualidade. Vigiemos. Por que essas igrejas crescem? Porque existe campo fértil de pessoas desejosas de novidades. As pessoas estão doidas para ouvir alguém dizer que foi no céu e voltou trazendo uma novidade. As pessoas não querem saber de pregadores que pregam dizendo está escrito, como Jesus para Satanás, né? Está escrito, está escrito, está escrito. Eles querem pessoas que digam: olha, irmão, vou dizer algo que você nunca ouviu. Opa, calma aí, vou anotar aqui. O que é? Quero novidade. Essas inovações que infelizmente têm tirado muitos da sã doutrina. Então vamos vigiar. Amém? Vamos encerrar a aula então, uma oração. Depois da oração e da bênção, eu tenho só mais um anúncio para vos dar e a gente já encerra. Vamos nos colocar sobre os pés, orar. Querido Deus e Pai, te glorificamos por mais esta aula que aqui estamos encerrando. Te agradecemos pela bênção do Senhor, a iluminação do Teu Espírito. Nos ajuda a compreender a Tua palavra e jamais abrir mão da mesma, mas crivar todas as nossas atitudes, o nosso modelo de fé, de liturgia, de culto, de adoração, tudo, ó Pai, passando pelo crivo da Tua santa, imutável, inerrante, inspirada palavra. Que tudo mais, ó Pai, seja submetido ao crivo da Tua palavra, e assim, estando de acordo com a mesma, possa se valer de alguma forma para nos abençoar. Do contrário, que nós tenhamos coragem e ousadia para refutar e seguir, ó Pai, a Tua palavra até o fim. No nome de Jesus, nos dá essa força, nos dá esta graça, nós rogamos no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Amém. Amém.